Aí, como que você foi parar nos Estados Unidos? Vamos entender agora, que você foi morar nos Estados Unidos. Como é que foi essa história? Estados Unidos foi ainda no hospital. Eu recebi a visita tinha amigos em comum com a senadora Mara Gabrilli. Uhum, Ela é cadeirante, não é amputada, sim. mas ela falou: ó, nós estamos começando isso. Ela era vereadora. Assim, Pedro, se vocês puderem, busque uma solução fora, né? Porque tá engatinhando essa área aqui ainda de reabilitação e tudo, né? Então no hospital a gente já tinha isso na cabeça, que o plano B seria ir pra fora. A época o dólar tava 1,80, 1,85, falando de Bons 2010. tempos, né? Bons Bons tempos. tempos, é. Uma conjuntura diferente, com certeza. Então, ela falou, não, mas assim, e eu não venho de uma família rica, Uhum, né? O meu pai, aliás, ele é mais novo de 11 irmãos, ele não herdou absolutamente nada. Minha mãe também, praticamente nada. Eles construíram a vida, uma vida confortável pra gente, nunca faltou nada. Pude ir à Disney aos 9 anos de idade, foi a minha viagem internacional. Mas assim, quando a gente vai olhar para próteses ultra tecnológicas, que não é isso aqui, que isso aqui é uma tecnologia também, mas não é eletrônica, né? Poderia significar, tipo, né, um baque nas economias. sim, sim. Como eu sou o caçula, raspa do tacho, quando acontecia isso com meus pais, eles já tinham quase 60 anos, Uhum, pensando em aposentadoria, então tinha uma pressão muito grande na reabilitação. Para cada real gasto, pelo menos na minha cabeça, na deles não, né? Tava disposto a ir até o último centavo, mas na minha cabeça, cada real gasto tinha que ter uma justificativa. Então, e aí eu comecei a reabilitação, pulei de clínica em clínica e não, realmente, isso não tá nos livros, como reabilitar o cara igual o Pedro. Essa área aqui é muito de, ó, vamos tentar. Tem uhum. um cara, pô, eu perdi acima dos joelhos e cotovelos, mas ainda tem um fêmur relativamente longo. Tem gente que perde aqui no quadril. Sim, sim. É muito É caso a diverso. caso Caso a mesmo. caso. É caso a caso. Então, assim, no meu caso, era muito improvável a reabilitação, mas, assim, a esperança novamente era a última que morreria, né? Uhum. Então, depois de quase um ano, a gente foi para os Estados Unidos, para Chicago, que lá tinha um centro tal, que era conhecido por umas cirurgias robóticas, mas depois entendendo, agora olhando para trás em retrospectiva, eu entendo que não era a robótica que ia me ajudar. Era o feijão com arroz. Eu é que tinha que me tornar um cara extremamente maleável, adaptável para fazer o feijão com arroz funcionar, Entendi. né? E quando a gente chega lá em Chicago, 3 meses, faltando 2 semanas, eu tava na cadeira de rodas, sem evoluir. E muito chateado, né? Foi aí que um- uma questão de destino, de Deus, o que você quiser chamar, é, eu acabei indo para minha última clínica em Oklahoma, que eu conheci o vice-presidente da empresa num congresso, que eu ia nos congressos, né? Chegava lá, tal, pra apertar umas mãos, pra conhecer gente, pra ver o que tinha de novidade na área. Aqui no Brasil tem a Reatec que eu ia, Uhum. e nesses congressos eu conheci o vice-presidente da Hanger, que é uma empresa bem grande de reabilitação nos Estados Unidos. E ele olhou pra mim e falou, cara, você tem potencial, a gente tem 1 milhão de pacientes ano, tem 900 clínicas, tinha capital Nossa, aberto na enorme. bolsa, É. E falou, olha, mas a gente não tem um case igual o seu. Em Oklahoma a gente tem uma clínica que a gente tá fazendo, assim, umas experiências, um negócio mais militar, não muito ortodoxo, sabe? E vem pra lá. E aí eu falei, cara, esse cara tá tentando me vender coisa. Muita gente tentava me vender, né? Porque é um caso de Uhum. 4 membros. Então Claro, é vezes claro. 4. É. E aí parecia, assim, abutre quando eu ia nesses congressos, né? Eles olhavam a fortuna, né? É. E aí, pô, eu também falando, pô, mas não é a fortuna que vai me resolver, aí eu vou gastar e depois não dá certo. Aí meus pais agora vão mudar plano de aposentadoria, sempre foram muito poupadores, né, os dois Uhum. do interior de Minas. E aí, já acabando lá em Chicago, já com a cabeça que eu teria que voltar ao Brasil, comprar uma cadeira de rodas elétrica e seria minha vida assim, sem próteses, né? Que realmente era muito difícil, as tentativas não deram certo. É, eu resolvi ligar pro vice-presidente. Por coincidência, ele estava em Chicago, pousando em Chicago naquele momento, foi num apartamento, e ele era um cara, apesar de vice-presidente, ele era um cara, pô, super, sabe, gente como a gente.
E chegou lá e, Sem arrogância, sem né? arrogância, e É. abriu minha cabeça para outra perspectiva de, olha, você se classificou como uma pessoa incapaz. Então, seu apartamento tá todo adaptado e você tá tentando 1 hora por dia se reabilitar, chega em casa, você não é desafiado, você tem que criar esses desafios, se tornar mais adaptável, etc, né? E aí, eu acabei indo pra Oklahoma, Nessa época, seus pais estavam com você lá, revezavam. revezavam. Meu pai Então ainda você trabalhava, precisava meus sempre de irmãos... alguém, Sim, não tinha independência nenhuma. de alguém junto, né? Eu só me alimentava porque amarrava um garfo no meu braço aqui, mas nem isso eu conseguia fazer sozinho, colocar o garfo, né? Entendi. Então não tinha independência nenhuma na época. E nenhuma perspectiva também parecia, né? Aí eu fui pra Oklahoma tentar a última cartada nesse treinamento com um veterano de guerra. Eu e mais 4. E foi assim, foi transformador, foi difícil. Esse treinamento não existe mais. Então, me fala desse treinamento, porque parece que foi um treinamento, como você disse, nada ortodoxo, né? Um treinamento meio de guerra mesmo. Chamava bootcamp, né? Que é bootcamp É é o treino justamente que eles fazem pra entrar pro exército. no exército, na marinha, etc, né, no Marines. E aí eu chego lá e era algo, pela primeira vez me trata como qualquer um. Aliás, muito verbal, com um certo terrorismo psicológico. Eram só homens jovens. Uhum. Na época não tinha mídia social, tô falando de 2010 pra 2011, então era a transição do Orkut pro Facebook. Pro Facebook, Então não aham. tinha essa rede social que, poxa, vou filmar o que tá acontecendo aqui e isso vai Denunciar. viralizar. Não existia nada viral. Viral ainda era no e-mail, né? Aqueles vídeos engraçados, alguma coisa fora, mas viral no YouTube era tipo o menininho que mordeu o dedo. Então era uma época que ainda esse tipo de coisa acontecia, mas eu sou muito grato a eles, assim, eu sou muito amigo deles ainda, dos treinadores, principalmente um em específico, que ele era bem duro, assim. Era o mais durão. Meu pai apelidou ele de Capitão Nascimento, mas se você conversar com meu pai, com a minha família, nós somos super gratos a ele, porque eu acho que precisava de uma chacoalhada. Uhum. Porque eu tava ali, usava 1 hora, aí tirava, voltava pra casa sem a prótese. Parabéns, Pedro, que negócio, sabe? Tipo assim, nossa, já fez muito mais do que esperava. Mas, pô, mais do que esperava era muito menos do que o necessário, né? Uhum. Entendi. E aí eu volto empurrando a cadeira de rodas. Eu treinava, tirava a prótese, tinha sangue, suor, dava pra encher um copo toda noite. Botava band-aid pra todo lado, nebacetim, embora, colocava a prótese de novo. E eu fui evoluindo e eu fui entendendo que... Porque tem isso, né? Eu tava até conversando aqui antes com o Pedro. Quando a gente tem bolhas nos pés, a gente sabe a dor que é, a dificuldade que é. Agora, imagina uma adaptação de uma prótese, né? É o contato, esfrega com a pele. É rígido. Exatamente. Então, é muito... O ferimento é muito, muito grave. Eu sempre digo, né? Hoje tem na clínica a melhor prótese do mundo, a prótese mais confortável do mundo, ela ainda vai ser desconfortável se você usar ela o dia inteiro. Sim. Sabe? Não tem jeito. Se andar o dia inteiro no calor, vai assar. E você tem que ir lá, passa pomada, né? É uma logística pra eu viver a vida com 4 próteses. Você tira ao longo do dia ou Não. você fica o dia inteiro? O dia inteiro. Você fica o dia inteiro, Pedro? Construir uma tolerância pra ficar o dia inteiro. Antes eu tirava, mas isso quebra um pouco o flow do dia. Então eu tiro. Quer dizer, eu tiro à noite. Você tira à noite só. Como é que foi sua adaptação nos Estados Unidos? Então, quando eu terminei o treinamento, virou um case lá. Sim. A nível global mesmo. Tipo... Mas eu falo, a sua adaptação no país, assim, como é que foi? É o que eu Quando tava você dizendo. chegou, quando você... Pra- Toda essa adaptação cultural, ainda no quadro que você tava. Eu já falava inglês porque, tendo irmãos mais velhos, eu cresci mexendo em computador, reinstalando Windows, não sei o que, instalando jogo e tal, queimando um CD aqui e ali. Então, eu já tinha um inglês já, com 13 anos eu já falava inglês. Certo. Aí eu fui procurar com a minha família, tipo, fazer uma escola de inglês, porque eu gosto de línguas, né? E aí eu já falava inglês.
eu acho que a gente tem uma influência americana muito forte. Muito grande, sim, com certeza. Né? Então, a adaptação de um cara que vai para os Estados Unidos... E eu sempre tive essa cabeça de me abrir à cultura local e não tentar impor a minha. Perfeito. E tentar entender, poxa, peraí, deixa eu vir aqui com uma cabeça aberta, porque eu vejo o mundo de uma forma e o outro vê de outra forma. Então, e assim, poxa, eu não tô nem falando de ir pra Ásia. É aqui do lado, é Estados Unidos, né? Então, pra mim... Foi tranquila. Tranquilo. É. Oh, e eu adorei. E aí eu acabei mudando pra lá, né? Aí você acabou mudando. Então, quer dizer, você fez esse treinamento lá, e aí pós-treinamento você continuou ainda nos Estados Unidos. Então, pós-treinamento eu voltei, só que eles começaram a me chamar pra ir em congresso pra apresentar o caso. Entendi. Aí nos congressos iam uns amputados curiosos e tal, eles viram que eu era bom, que eu criava um impacto forte nos outros amputados. Aí começaram a me chamar, que tinha aí deu menos de um ano, e aí eu tava começando a falar, pô, interrompi o cursinho, eu vou voltar pro cursinho pra fazer faculdade no Brasil. Aí os caras me chamando, aí eu conversei com eles, falei, olha, se eu for pra ir fazer faculdade aí, eu vou continuar fazendo os eventos com vocês, mas vocês me dão um apoio, né? Ah, Pedro, o que você precisa? Preciso de prótese, tipo, sempre vai quebrar alguma coisa. Não, a gente conserta e tal. Então tá bom. Aí conversei com minha família, expliquei a situação. Aí passei na faculdade, em Tampa, e mudei pra Tampa. Em 2011. Na Flórida. Flórida. Só que aí eu estudava e viajava. Quase toda semana eu entrava no avião. Na sexta-feira eu concentrava as aulas de segunda a quinta para ir a algum evento com a Hanger, né, com essa empresa que me reabilitou. E aí eu fiquei uns 5, 6 anos trabalhando para eles informal. Porque visto de estudante você não pode trabalhar legalmente, né? Sim. Então eu era por fora. Eles me davam muita prótese de gente morta. Porque as pessoas, 1 milhão de pacientes ano, várias faleciam, as famílias doavam de volta a prótese, então ficava muita prótese lá nos galpões e tal. E aí esse vice-presidente que me conheceu, que foi lá, ele meio que me adotou, né? Ele virou quase que um pai pra mim. Então, ele que me abriu todas as portas nessa área, ele me levava junto nas reuniões, nos congressos, né? E ele me ligava, falava, olha, eu tenho uma prótese aqui, um gancho tal do seu tipo, você quer? Eu quero. Aí ele botava no correio, eu colocava. Aí a Hanger de Tampa local cuidava de mim, quando arrebentava alguma coisa e tal. E dessa maneira eu queria também dar tranquilidade para meus pais, falar, ó, a independência, de independência, né, do dia a dia, de mobilidade, mas também uma independência financeira para eu conseguir me virar e falar, gente, vão tirar férias de vocês, vão cumprir aquele plano de aposentadoria, né? Que eu tô aqui. Que eu tô indo bem. Que eu tô indo bem. É. Isso. Aí eu mudei para lá e aí é interessante porque ali aos 16 anos eu fiz um curso de inglês, um intercâmbio na Califórnia. 2 meses. 2007 para 2008. E ali começou uma paixão muito grande por conhecer outras culturas, por viajar para fora, para falar outras línguas e conhecer outras culturas, né? Então, desde a minha adolescência, eu tinha um sonho de combinar trabalho com viagem. Algo que eu pudesse ir e aí, esticar um dia, né? E aí, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu comecei a viajar muito lá dentro. Era exclusivamente dentro dos Estados Unidos. Mas eu pude conhecer quase 40 estados. Nossa! E conhecendo quase nada do Brasil, porque a gente só ia para Minas, né? Sim, sim. Você conheceu os Estados Unidos para valer, né? De cabo a rabo. Olá, viajante, aqui é a Glória Vanik. E aí, gostou do corte que você acabou de ver? Então não se esqueça de curtir, comentar suas experiências e se inscrever no nosso canal. E para assistir ao programa completo, é só acessar o canal oficial do Flow News.